pessoal, aqui é o Lucas do canal Vet na Net e bem-vindos a mais um vídeo. Na aula de hoje de embriologia, a gente vai falar sobre o processo da neurulação. Lembrando, como sempre, a aula é baseada nos livros Embriologia Clínica, do Moore, e Embriologia Veterinária, do Rittel. A gente vai começar falando pela formação da placa neural. Então, na formação da placa neural, depois que vai ter o processo de formação da notocorda, como a gente viu na última aula, a notocorda vai liberar fatores que vai diferenciar o mesoderma e o ectoderma para formar a placa neural. Como vocês podem ver na imagem, ela é formada na parte mais do meio do ectoderma e vai começar a sua diferenciação. Ela vai ser formada de células que migram para o ectoderma. Falando agora da formação do tubo neural, ele vai ocorrer no 18º dia devido à invaginação da placa neural. Como vocês podem ver na imagem, ela vai formar o suco neural mediano e vai começar a afundar para poder formar esse tubo neural. Além disso, também nessa parte haverá o aparecimento das pregas neurais laterais, que vão ser muito necessários para fechar esse tubo neural, que vocês podem ver na imagem, como que eu posso dizer, o movimento do ectoderma que vai aproximar essas pregas para poder fechar o tubo. Então aqui a gente vai falar das fusões das pregas neurais. Então isso que vai formar o tubo neural, como eu estava falando, e depois que elas se encontrarem devido ao dobramento, elas vão se fundir e o tubo neural vai se separar do ectoderma. Além disso, nesse momento, o mesoderma paraxial vai dar origem aos somitos, começar a dar origem aos somitos, e o mesoderma intermediário ao celoma intraembrionário. Falando da neurulação, que vai ser a formação da crista neural em si, as células neuroectodérmicas, migram ventralmente. Então, como vocês podem ver na imagem, as células do neuroectoderma vão migrar e formar a crista neural. E essa crista neural vai se separar desse neuroectoderma e mais para frente ela vai dar origem a estruturas como os gânglios das raízes dorsais, os gânglios do sistema nervoso autônomo, meninges, células pigmentares, células da medula suprarrenal, entre muitas outras. Então ela é muito importante para a geração do sistema nervoso em si. E aqui, terminando o fechamento do tubo neural, ele vai ocorrer do meio para as extremidades. Então vocês têm que lembrar que na imagem está só essa placa, mas o embrião ele é alongado, então vai formar literalmente um tubo. Então do meio dessa placa, do meio desse invaginamento que vai formar, vai começar a fechar do meio para as extremidades e vai formar os dois neuroporos, que vai ser as aberturas dos dois lados do tubo. Então o neuroporo rostral vai se fechar no 25º dia e o caudal no 27º dia. Eu acho importante falar com vocês que podem ter muitos problemas durante esse fechamento do tubo neural, e quando há esses problemas podem gerar quando há defeitos na 4ª semana, pode gerar muitas patologias, por assim dizer, que vai afetar o indivíduo, como por exemplo a espinha bífida, que é quando estruturas que ficariam dentro da própria medula, da espinha, vai formar um calombo, por assim dizer, e vai ficar para fora, muito exposto, que é muito prejudicial para o inimigo, que é uma área muito sensível, vai ficar muito exposta, e ali pode ter
a apresentação dela de vários aspectos, como por exemplo vocês podem ver espinha bífida oculta, meningocele, melanomeningocele. Aqui a gente também tem a anencefalia e a hidrocefalia, que ficaram muito conhecidos, né, devido à grande disseminação do Zika vírus nos últimos tempos. Também temos a cifose, que é o aumento do ângulo da curvatura fisiológica, como vocês podem ver na imagem, e a escoliose, que é a curvatura anormal da coluna para um dos lados. Então eu trouxe só algumas patologias para vocês, mas que são gerados. Quem acompanhou o curso de patologia vê que em cada momento do desenvolvimento, quando tem algum defeito, vai afetar alguma coisa. Então na quarta semana, altas chances de se afetar o fechamento do tubo neural e causar alguma dessas patologias. Aí, com tudo pronto, com o tubo neural fechado e com o fechamento dos neuroporos também, vai ter o desenvolvimento do sistema nervoso central. Então vai ser o que vai gerar o encéfalo e a medula óssea depois. Então na porção cranial vai ser formado o encéfalo, apresentando o proencéfalo, que vai dar origem ao telencéfalo e ao diencéfalo, o mesencéfalo, que vai dar origem ao cérebro médio, o robencéfalo, que vai dar origem ao metencéfalo, que gerará o cerebelo e a ponte, e o mielecéfalo, que gerará a medula. Então, se vocês imaginarem com um tubo, né, o tubo neural em si, acho que nessa próxima imagem vai ser mais fácil de se ver. Vocês estão vendo o tubo, vai formar na parte mais cranial o encéfalo, e ao fim que vai descendo, vai formando as estruturas que vai dar origem a outras coisas, como por exemplo a parte da medula e cerebelo e ponte que eu falei. Então, aqui vai ser mais fácil de vocês verem que o desenvolvimento da medula espinhal ela ocorre diferenciado. Então, no tubo neural caudal, ao quarto par dos somitos, vai dar origem à medula espinhal. E na parte cefálica, ao quarto par de somitos desse tubo neural, vai dar origem ao encéfalo, como eu acabei de falar para vocês. E aqui na crista neural, como eu falei das células que vão descer para se diferenciar, elas vão gerar os gânglios da raiz dorsais, sistema nervoso autônomo, os nervos craniais, 5, 7, 8 e 9 e os melanócitos. Além das células da medula adrenal, componentes esqueléticos da cabeça, entre outras estruturas. Aqui tem as fontes das imagens que eu peguei. Essas imagens de embriologia é muito difícil de conseguir, gente. Eu tô esforçando para conseguir as imagens que dá para me explicar para vocês, mas eu sinto que às vezes fica confuso, porque igual como eu falei da parte dos somitos, mas eu não tinha imagem muito boa para demonstrar isso. Então eu espero que vocês entendam e tentem absorver o conteúdo que eu estou tentando transmitir para vocês. Então na aula de hoje é só, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe nos comentários o que vocês acharam que poderia melhorar, que vai ajudar a gente demais. Então, muito obrigado e até mais.